Bom, seguinte, como eu falei para vocês na última aula, hoje a gente iria iniciar o segundo módulo, né, que é o que fala sobre o sistema legado. A gente fez toda a preparação e agora, a partir de agora, a gente vai lidar com o cliente. Como que a gente lida com o cliente que está na nossa frente ou no telefone, tá? A gente entendeu todos, na verdade, estabelecemos, né, todas as fundações essenciais sobre a jornada, sobre a mentalidade, sobre ajuste de comunicação. Tudo isso a gente falou até aqui. A partir de agora a gente entra no coração, que é o sistema legado, tá? O legado, eu já falei para vocês que é um acrônimo, né? E cada letra significa uma parte da interação com o cliente, tá? É, a nossa metodologia, ela é sistemática, ou seja, início, meio e fim. A gente seguir ela, a gente tem uma capacidade muito maior de converter esse cliente em vendas, seja por telefone, seja presencialmente, seja numa ligação por vídeo. Nós precisamos seguir esses mesmos passos, tá? E como eu falei para vocês, a partir de agora é só interação com o cliente. Ah, vou compartilhar aqui para a gente começar, para que vocês se lembrem. Sistema legado, laço de conexão, que é o primeiro de hoje, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar depois sobre a exploração consultiva, ok? Geramos conexão com o cliente, depois a gente explora o que que o cliente veio buscar, como que ele veio buscar. Sabendo disso, a gente entra numa fase de geração de valor. Como que a gente gera valor para esse cliente? E gerando valor, vai naturalmente haver objeções onde as pessoas podem dizer sim, não para alguma situação específica, e a gente precisa estar pronto para neutralizar e, quem sabe, até se antecipar a essas objeções. Feito isso, a gente precisa levar o cliente para um fechamento. O cliente ele precisa dizer sim ou não para a gente. Então, isso é a decisão facilitada, tá? O que que é? Basicamente o fechamento. Como que a gente transforma essa conversa que a gente está levando com o cliente, essa interação, essa conexão, para uma venda de fato, fazer ele abrir a carteira. E aí nós fechamos com a orquestração do relacionamento. Falamos desde o início, nosso objetivo não é a venda. O nosso objetivo é que a gente tenha relacionamento para que esse cliente compre de novo e traga mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o L, sobre o laço de conexão instantânea, imediata. Né? Hoje a gente vai aprender como que a gente cria essa conexão em 90 segundos, o porquê que isso é importante. A gente vai aprender como que a gente sincroniza, né, o nosso atendimento com o perfil do cliente, perfil que a gente já viu nas últimas aulas. A gente vai também entender como que a gente se adapta, né, em tempo real a isso que estiver acontecendo, e a gente vai entender quais são os gatilhos de confiança, aquilo que eu posso soltar no meio de uma conversa para que o cliente ele confie mais em mim, né? Então, hoje a gente vai mergulhar no L. Como que a gente faz esses laços de conexão, tá? Como é que a gente se conecta ao nosso cliente? A gente precisa entender que 86% da, das decisões do cliente, das decisões de compra, elas são influenciadas no primeiro momento que a gente tem com o cliente, ali nos primeiros 90 segundos, tá? E essa conexão, ela é fundamental justamente por isso. Ela é fundamental não por ser uma estratégia, não por ser uma técnica de vendas, mas porque se eu não fizer essa conexão bem feita, se eu não me esforçar para fazer esse primeiro laço bem feito, o cliente pode não me ouvir daqui em diante. Ele pode não querer me ouvir daqui em diante, porque a gente precisa gerar confiança para que a gente gere relacionamento e esse relacionamento gere vendas, tá? Esse aqui é um estudo que foi feito, né, com mais de 1.000 interações foram analisadas e sim, principalmente sobre vendas complexas, tá? A gente precisa pensar no seguinte, tá? Antes mesmo da gente explicar o produto, o cliente, ele já fez diversas avaliações sobre a gente. A gente falou na última aula sobre como que é o nosso comportamento, a nossa linguagem, ela influencia nesse relacionamento. Então, antes mesmo da gente chegar
na oportunidade de falar com o nosso cliente sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, ele já decidiu na mente dele se ele confia mais ou menos em você, se você é uma pessoa cabível de confiança ou não, tá? Isso acontece no nosso subconsciente. E isso pode trabalhar a nosso favor ou contra a gente. Isso acontece com qualquer pessoa, qualquer tipo de interação, seja ela de venda ou não. É por isso que muitos vendedores que são talentosos, que conhecem sobre vendas, sobre técnicas de venda, falham miseravelmente, porque eles investem muito tempo falando ali com o cliente sobre produtos, sobre serviço, e infelizmente abrem mão dessa etapa que é a mais importante. Aqueles vendedores afobados que falam muito, falam em cima das coisas, ele perde porque ele não tem, não gerou essa conexão imediata com o cliente, tá? E aí a gente tem um princípio que ele é básico, que é o princípio da ressonância. A gente, instintivamente, a gente passa a confiar mais nas pessoas que se parecem biologicamente com a gente, fisicamente com a gente e também no nosso comportamento. Isso é biológico, trata sobre evolução, ok? E aí a gente, durante milhões de anos, nossos cérebros, ele se desenvolveu, desenvolveu mecanismos instantâneos dessa conexão. Por quê? Porque a gente gosta de se identificar em tribos, tá? Eu falei nas últimas aulas, a gente é, está próximo de pessoas que pensam como a gente, que comem as mesmas coisas que a gente, que andam nos mesmos ambientes que a gente, e por aí vai, tá? Então, isso é o princípio da ressonância. Isso é, quanto mais próximo e parecido eu for com a pessoa que está comprando de mim, maior a probabilidade dela se sentir segura em dar o próximo passo, tá? Pessoas semelhantes representam exatamente isso: segurança e sobrevivência. Já que a gente está falando de evolução, as pessoas elas se protegem em tribos. Das tribos nasceram as comunidades, das comunidades nasceram as cidades, as cidadelas, as cidades e assim os estados e os países, tá? Aqui nós temos pessoas que falam outras línguas, obviamente, tá? Mas elas são locais? A maioria não. Eu não vou dizer que 100% que nasce aqui fala português, mas 99%, 99% fala português. Então, isso são limites de tribos, né? E a gente se identifica dessa forma. Então, pessoas semelhantes, elas sugerem segurança e elas sugerem sobrevivência, tá? Pessoas diferentes, elas representam exatamente o contrário. Elas representam uma ameaça, tá? Isso é primitivo, isso é natural do ser humano e dos animais também. Isso acontece em qualquer tipo de animal, seja ele racional ou não, ok? Mesmo no nosso mundo aqui, corporativo e moderno que a gente está vivendo, esses circuitos primitivos, eles continuam ainda operando no nível de subconsciência, tá? E esse nível de subconsciência, abaixo da consciência, ele acontece no automático. Quando o cliente percebe esse alinhamento que a gente vai falar aqui hoje e a similaridade, essas barreiras elas começam a cair. Elas começam a cair antes mesmo é, da gente apresentar produto, a gente apresentar produto ou serviço. Então, assim, o que que eu vou apresentar para vocês hoje? O método Rapport. O que que é o método Rapport? É um sistema com 8 etapas, tá? 8 componentes cientificamente validados, que, quando a gente implementa eles em conjunto ou separadamente, a gente consegue criar uma conexão mais fácil, mais rápida com o nosso cliente. Cada letra, ela representa um elemento específico. O R, ela representa a ressonância física, ou seja, a similaridade física. O a atenção exclusiva, a gente estar atento de verdade ali com o nosso cliente. O P, personalização imediata, a gente vai entender como que a gente se adapta aos diferentes perfis de clientes. O outro P, a gente fala sobre propósito compartilhado, ou seja, ligação de valores, de outras coisas que estão ali intrínsecas ao ser humano também. O O, originalidade calibrada, eu fazendo isso sendo eu mesmo, tá? O R é reconhecimento estratégico, é eu fazer pequenos elogios verdadeiros à pessoa, tá? E o T
é o time perfeito, ou seja, todo no seu tempo perfeito. E por último, a gente tem o mais, que é um elemento extra, que é a curiosidade genuína, tá? Então, juntos, esses elementos, ele formam um sistema rapport. O que é o rapport? É justamente essa conexão cerebral, neural, de cérebro e corpo também, que faz com que o cliente sinta mais confiança na gente. Não é necessário, já de antemão, aplicar todos numa conversa. Irã, eu não vou lembrar de todos. Se você for original nessa conversa, se você tiver interesse genuíno e por aí vai, já são bastante. Então, você vai usar ali de 3 a 4 para que você possa ter esses elementos e ser profissional, ok? Muito do que a gente vai falar aqui é sobre essa impessoalidade, é sobre ser você mesmo. E isso é que vende, porque verdade vende, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é a ressonância física. A ressonância física, a gente já até comentou em outras aulas, que é esse espelhamento, tá? O primeiro componente é o alinhamento corporal. É o alinhamento corporal consciente que cria esse subconsciente, essa camada subconsciente. Essa técnica de ressonância física, ela se baseia naqueles estudos de neurônios espelho. Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo ele comunica, o nosso corpo ele entrega, as nossas células cerebrais, elas são especializadas em reconhecer ou desconhecer coisas que estão na nossa frente. E aí, quanto mais a gente observa o nosso cliente e se assemelha a isso, maior a percepção de confiança que ele tem sobre a gente. Quando a gente simultaneamente ou sutilmente a gente alinha a nossa postura, os nossos gestos, a energia com o nosso cliente, cria-se ali uma sensação instantânea de segurança, de sintonia, de confiança. O cérebro, ele interpreta como justamente isso, como segurança, como confiança, como alinhamento, como paridade. Ah, eu me pareço com a Fabi, eu me pareço com a Safira, né? Essa menina que está me atendendo, ela se parece muito comigo, um jeito de pensar, um jeito de falar. Por quê? Porque a gente está sendo intencional em usar essas técnicas. Não se trata da gente copiar mecanicamente. Ah, o cliente está levantando a mão, eu vou levantar a mão. Não é isso. Mas sim de criar uma harmonia genuína, verdadeira, física com o que o cliente está comunicando, para que ele entenda que a gente está na mesma frequência, tá? Então, existem 4 elementos que podem ser utilizados para a gente fazer esse espelhamento, tá? O primeiro é justamente a postura estratégica. O que é a postura estratégica? Ela é 40, 50% da postura geral do meu cliente. Se o meu cliente está gesticulando muito, o fato de eu gesticular, eu vou me parecer semelhante a ele. Se o meu cliente ele se movimenta muito na hora de falar, se o meu cliente ele faz alguns gestos específicos, mesmo que ele não esteja te observando, ele vai começar a prestar atenção quando você começar a fazer isso. Lembra, não é para ser mecânico. Meu cliente ele abanou a mão, eu preciso abanar a mão. Não é assim que funciona. Eu preciso ser sutil e verdadeiro, mas eu consigo ali me assemelhar à velocidade. A segunda coisa, por exemplo, é a tua respiração. Se o cliente está respirando rápido ali, respirar junto com ele. Se ele está respirando mais devagar, respirar também mais devagar junto com ele. Usar essas coisas para que a gente entre no mesmo padrão, na mesma sintonia, na mesma energia do nosso cliente. O terceiro é justamente a energia e o ritmo. O quanto que ele está acelerado, o quanto que ele está devagar, o quanto que ele fala alto, o quanto que ele fala baixo, o quanto que ele gesticula, deixa de gesticular, o quanto que ele é veloz naquilo que ele está fazendo, que ele muda muito rápido o raciocínio dele. Tudo isso é importante. E outra coisa, por último, a gente consegue ter essa ressonância física quando a gente tem a proximidade calibrada, que é o quê? É identificar a bolha de conforto do meu cliente. Às vezes uma posição, às vezes uma cultura, às vezes alguma característica individual do cliente. Quando eu paro e observo essa característica e diminuo a distância física, essa relação evolui, tá? Então, assim, eu estou muito distante. O fato, por exemplo, da Cláudia
sair ali de trás do balcão, sentar do lado da cliente, diminuindo essa distância física, ela é importante, ela cria ressonância física, ela cria similaridade, tá? Essas técnicas, elas podem ser aplicadas a qualquer momento, pode ser no primeiro contato com o cliente, sabe? Às vezes, muitas vezes o cliente ele está ali chegando e só tem ele para ser atendido. E eu fazer ali uma menção de levantar da cadeira e atender esse cliente. Da mesma forma, Fabi, eu estou atendendo esse cliente por telefone, o que que eu faço? Eu tenho a similaridade de fala, de gestos, gestos cacuetes, na verdade, de fala. Eu tenho a velocidade, eu tenho a entonação. Tudo isso pode ser replicado e usado a favor, tá? Então, Irã, eu vou ficar imitando igual um macaquinho o meu cliente? Não, não se trata disso. Se trata de usar ali de 40% a 60% do que o cliente usa a favor de você, tá? Isso cria ressonância física. Dá para fazer isso presencialmente ou por telefone. A segunda coisa que nós temos é a atenção exclusiva. Cara, não tem nada mais chato de falar com alguém que não está prestando atenção em você. É básico isso, tá? Em um mundo onde a gente está cheio de distração, prestar atenção é um valor enorme, é um valor gigantesco, sabe? Quando o cliente ele percebe que você está ali de verdade, oferecendo o teu tempo, a tua atenção, mesmo que você esteja no meio do caos, isso tem valor. Você se sente bem quando você é tratado assim, sim ou não? Vocês não se sentem bem de ter pessoas prestando atenção de verdade em vocês, olhando no olho? Quando o cliente ele percebe que tem essa atenção completa, que ela não está dividida, mesmo que a gente precise dividir, tá? Ele automaticamente libera dopamina. O que que é a dopamina? Ela é um neurotransmissor da recompensa. Cara, que legal conversar com a Fabi. Cara, que legal conversar com a Cláudia. É isso que o corpo sente na hora que a gente está dando atenção para a pessoa. É isso, é básico, tá? Isso também é primário. E aí, a gente precisa esquecer essas pequenas distrações. As pequenas distrações, muitas vezes o cliente ele está na minha frente e eu estou respondendo uma mensagem no computador, eu estou cadastrando o outro cliente, olho no olho, atenção, 70% do contato visual precisa estar olho no olho. E os outros 30%, Irã? Os outros 30% a gente usa para desvios furtivos, para eu não parecer, conforme a gente falou na última aula, para eu não parecer invasivo, um maníaco querendo engolir a outra pessoa, eu faço esses desvios furtivos. Ou seja, eu olho para o lado, olho para o computador, olho sabe, presto atenção no ambiente, mas 70% está ali fixo no meu cliente. Isso é a atenção é a atenção exclusiva, tá? Isso cria um ambiente psicológico onde o cliente se sente genuinamente valorizado e com essa valorização e a audição que você está emprestando para ele, libera essa dopamina, que é o hormônio nosso, é o neurotransmissor da recompensa. Ou seja, vale a pena conversar com a Fabi, com a Safira, com a Cláudia, porque elas estão prestando atenção em mim. Basicamente isso, tá? Outra coisa que é poderosíssima é a personalização. A personalização nada mais é do que a adaptação ao estilo de comunicação do nosso cliente, tá? Nós somos pessoas que somos únicas, tá? Mas como eu falei, a gente é dividido em cluster, a gente é dividido em tribos. Tem várias pessoas que comunicam igual o Irã, tem várias pessoas que comunicam igual a Fabi, igual a Safira, igual a Cláudia. Tem várias pessoas que fazem isso. E eu consigo identificar qual é o código de comunicação dessa pessoa. O código é uma combinação específica de preferências dela. E é muito fácil, quando a gente conhece os perfis, quando a gente identifica isso, a gente se adapta a isso, fica muito mais fácil da gente experimentar uma sensação de proximidade e adaptação. Não significa que a gente vai abandonar a nossa autenticidade. Significa que a gente está usando aquela comunicação do nosso cliente a nosso favor. A personalização ela é tão poderosa porque ela comunica sem palavras. Ela comunica, estou aqui por você, especificamente por você, te ouvindo, te dando atenção, não apenas querendo ganhar o seu dinheiro, tá? Como é que a gente faz isso na prática, Irã?
A gente aprendeu os nossos perfis de comunicação, tá? 10% do que a gente comunica conscientemente. Os outros 90% a gente está ali no automático. A gente está ali só fazendo o que precisa ser feito. E aí que vem o X da questão. Mesmo que no automático, a gente comunica algumas coisas, tá? O que que o lobo ele quer? Ele quer fazer certo. Então, o perfil do lobo, você vai encontrar você vai encontrar coisas de perguntas com detalhes lógicos, perguntas mais cautelosas, tá? Uma valorização à precisão, uma valorização à correção, uma valorização à estrutura, tá? Eu faço isso, depois aquilo outro, sabe? Umas perguntas que vão dando segurança baseado nos fatos, ou seja, no início, meio e fim, no processo. O que que ele quer? Ele quer fazer o que é certo. Então você precisa dar para ele justamente essas ferramentas. Como é que eu uso isso a nosso favor? Justamente atendendo e entendendo. Se ele está fazendo muitas perguntas que são técnicas, que elas são específicas, que elas são sobre o processo, sobre o que que começa, o que que vem depois, essa pessoa possivelmente ela tem um perfil de lobo. E aí eu preciso responder essas perguntas para quê? Para que ele sinta segurança em dar o próximo passo, tá? Eu preciso deixar ele ciente de que o que ele está fazendo é o certo a ser feito, ok? Esse é o perfil do lobo. Só que ao mesmo tempo pode entrar lá uma águia. O que que é uma águia? É uma pessoa entusiasta, ela é visionária, ela é sociável, tá? A valorização dela é pela inovação. Então, nossa, que legal e tal. Quando uma pessoa é muito entusiasta assim, há uma possibilidade dela ter esse perfil de águia. O que que a águia quer? Ela quer fazer diferente, ok? Então, assim, se ela quer fazer diferente, eu não vou falar para ela que o nosso processo é A, B, eu vou encher o saco dela se eu fizer isso. O que que eu posso falar para ela? O que que ela ganha fazendo com a gente? O que que é bom para ela? Por que para ela é importante que a gente atenda ela? Por que para ela é importante que a gente tenha ali uma ponteira que é refrigerada? Por que que é importante que a gente use menos gel? Por que que é importante que pode ser para qualquer pele? Por que que é importante que nós somos o terceiro melhor laser do mercado? E por aí vai. São essas coisas que eu preciso entregar para a águia e deixar ela no início, meio e fim da conversa ainda entusiasmada, tá? Podemos encontrar também o golfinho, tá? O golfinho, o que que é o golfinho? Ele quer fazer junto. Ele é harmonioso, ele é empático, ele se relaciona muito bem. Travou, bem na cara dele. Oi? Travou, aí tu tava assim, ó. Voltou? Voltou. Voltamos. Beleza. Então, assim, ó, o que que é o golfinho? O golfinho, ele é harmonioso, ele é empático, ele é relacionável, tá? Ele quer fazer junto. Ele valoriza a harmonia e a conexão. Ele valoriza, ele prefere uma comunicação mais calorosa, mais inclusiva, focada em pessoas. Ele quer que você abrace, ele quer que você fale sobre a vida, ele quer ver se você está bem ou se você está mal. Ele faz perguntas pessoais. Possivelmente, esse perfil de cliente é um cliente golfinho. E aí, o que que a gente tem que entregar para ele? Justamente esse ambiente harmonioso. A gente tem que falar um pouquinho mais sobre a gente, menos sobre o produto. A gente tem que deixar ele feliz naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque pessoas estão acima dos resultados. Então não adianta eu ficar ali com beabá, nossa, porque a gente é melhor, que não sei o quê. Cara, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em estar no melhor lugar. Isso é importante para ele, ok? E nós temos também o tubarão. O tubarão, aquele cara que ele entra na loja, ele é mais direto, mais assertivo, ele quer saber quanto, como, quando é que começa, ele é mais ágil, mais rápido, esse é o objetivo dele, né? Ele valoriza a eficiência, o controle, vai dar certo, se não vai. Esse é o tipo de comunicação. Uma comunicação mais concisa, mais direta, mais focada nas conclusões.
tá? Então, toda vez que eu encontrar um perfil de acordo com isso aqui, seja lobo, seja águia, seja golfinho, seja tubarão, eu preciso me adaptar. A chave, a maioria das pessoas, elas têm um perfil predominante, com elementos específicos, secundários também, obviamente, mas ela tem um perfil predominante. A chave é a gente identificar que perfil é esse e a gente se adaptar. Identificar que perfil é esse desse cliente e a gente se adaptar ao padrão principal de comunicação desse cliente, ok? Isso é o que a gente chama de personalização imediata. Eu consigo me adaptar muito fácil de acordo com a exigência e a necessidade do cliente que está na minha frente, tá? Entendendo quais são esses perfis, eu vou em cima da necessidade do cliente. E a gente entra no quarto ponto, que é o propósito compartilhado, né? Que nada mais é do que um alinhamento específico, explícito dos objetivos e dos valores que parecia que de parceria autêntica, tá? O meu cliente, eu falei para vocês, nosso objetivo não é a venda, é o relacionamento, tá? Para quê? Para que ele compre, compre de novo e traga mais pessoas. Então, o propósito compartilhado, ele ativa esses neurônios para que a gente possa se sentir mais próximo, tá? Os neurônios que a gente chama, que dão motivação de afiliação, de família, tá? A tendência humana é a gente cooperar com aqueles que compartilham os nossos objetivos. Ok? Então, quando a gente tem propósitos compartilhados, sabe, de vencer desafios, de superar as objeções, de chegar a um certo resultado que o cliente às vezes está sonhando, que ele nunca conseguiu, ou que é a primeira vez que ele vai ter experiência, ou que ele já teve experiência e não conseguiu fazer, tá? Então, isso, a gente entrar nesse quesito, isso é importante. Quando o cliente ele percebe que você está genuinamente comprometido com o resultado, e quer os mesmos resultados que ele, que você não quer só vender, não quer só o dinheiro dele, não está falando sobre forma de parcelamento, sobre o quanto que custa, mas você quer resolver o problema, né, que você não está só tentando vender algo, as barreiras naturais da resistência, ela começa a cair. Essa é a essência, isso é a essência, tá? Do vendedor que ele realmente faz a conversão. Quando você transita do vendedor tentando convencer uma cliente para um parceiro naquela missão de resolução de problemas, essa mudança de posicionamento ela acontece naturalmente a diminuição da resistência, tá? Isso é propósito compartilhado. Então é eu me conectar de verdade com aquilo que o cliente quer. É eu me conectar de verdade e com verdade, sem ser falso, sem ser aquele vendedor de clichê, tá? E aí a gente tem o próximo, que é a originalidade calibrada. O que que é originalidade, gente? É autenticidade, tá? Eu posso fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, me adaptar ao meu cliente? Posso. Eu só não posso deixar de ser eu, tá? Eu preciso ter um efeito de distinção, tá? Da psicologia cognitiva, a nossa tendência, ela tende a recordar e valorizar o que é diferente do padrão esperado. Então, assim, se é, cognitivamente eu estou disposto a valorizar aquilo que é diferente, eu não posso me dar ao luxo de ser igual a todo mundo, ok? Então eu posso ser eu, Fabi, eu posso ser eu, Cláudia, do meu jeito, Safira, e a gente vai conseguir fazer o que precisa. Eu só não posso ser enganoso, tá? Hoje a gente está vivendo um oceano de interações que elas são superficiais, genéricas, previsíveis, tá? Os momentos de originalidade genuína, elas marcam emocionalmente as pessoas com quem a gente fala, tá? Quando implementada corretamente, essa originalidade, o cliente ele pensa, esta pessoa é diferente. Então, por mais que eu esteja tentando me assemelhar a ele, naqueles 40 a 60%, eu estou sendo eu mesmo e tentando ser o mais original possível. E também, um próximo é o reconhecimento do cliente, tá? Existem pesquisas e mais pesquisas em que a gente comprova que elogiar pessoas tem um fundamento maravilhoso aí no jogo do bicho, tá? Elogiar pessoas
faz com que a gente desperte nessa pessoa vários sentimentos nisso, tá? Então eu preciso fazer uma validação genuína para esse cliente, tá? Eu preciso ativar o circuito de recompensa. Como que eu faço isso? Com verdade também. Eu não posso dizer, Fabi, nossa, como você é alta, entendeu? Por quê? Porque isso é mentira. Mentira. Ai, E o Deus. cliente, ele vai entender que é mentira, tá? Então, assim, o reconhecimento de forma estratégica para o meu cliente, ele se baseia em pesquisa de ressonância magnética funcional, que mostra que a gente reconhecer ativamente, ou seja, sem que precise que alguém me lembre, olha, tipo assim, ó, você gostou do meu brinco? Ela te sugeriu que você olhasse. Mas se você fosse na frente, a gente ativaria as mesmas áreas cerebrais da recompensa material. Ou seja, um elogio vale, emocionalmente, cognitivamente falando, neurocientificamente falando, a mesma coisa que um presente, ok? Então a gente vai ativar as mesmas áreas do cérebro. A chave daqui do reconhecimento do cliente está em ser específico e autêntico, tá? Precisa ser de verdade. Reconhecimento genérico do tipo você é muito inteligente parece só uma manipulação, parece algo que está sendo usado ali, a não ser que vocês estejam num contexto de conversa em que essa inteligência seja percebida, tá? O reconhecimento específico, baseado em observação real, ou seja, durante a conversa, ressoa como verdadeiro, como genuíno. E o reconhecimento estratégico, ele funciona justamente por isso, porque ele valida de verdade, com verdade, os comportamentos, a identidade funcional do cliente, fundamental do cliente, ela valida a beleza, ela valida a necessidade do cliente, entende? Por isso que quando vocês recebem alguns scripts, no lugar do obrigado está o parabéns. Isso é uma validação, um reconhecimento do cliente, ok? E isso altera ali a percepção do cliente sobre aquilo, ok? E aí, quase acabando aí esses tópicos do rapport, nós temos o time perfeito, ou seja, o ritmo e a cadência sincronizados naturalmente para que o cliente ele não perceba isso ou que não pareça mecânico. O time perfeito ele se baseia na sincronização. Sincronização é uma tendência do nosso cérebro buscar coerências. Então, se a gente tem esse time perfeito, ou seja, o momento exato para fazer as coisas, né, com coerência, a gente tem muito mais facilidade. Quando a gente calibra isso perfeitamente com o nosso cliente, em tempo real, o cliente ele experimenta uma fluidez, e essa fluidez, a facilidade, como uma conversa, né, com alguém que já é próximo dele, ok? Que reconhece há anos. Nossa, te conheci agora, mas parece que eu te conheço há anos. Já sentiram isso com pessoas, seja no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de amigos? A gente saiu, conversou com alguém, conheceu alguém, parece que a gente conheceu há anos. É porque a gente usou essas ferramentas mesmo sem conhecer, mesmo sem entender. Ou a gente já era próximo mesmo, a gente já era parecido. Tá? O time perfeito, ele soa como música onde o ritmo, a batida, tá? Não é apenas sobre notas, tá? Mas ela é sobre os silêncios também. Então, tudo isso contribui para a gente ter uma música perfeita, tá? Então, assim, eu falo, você fala, não atropelo as coisas, falo no momento certo, mexo, gesticulo, né? Mostro no momento certo, isso é o timing perfeito, tá? Uma outro elemento de geração de rapport, né? Um elemento extra aqui, é a curiosidade genuína, tá? O que é a curiosidade genuína? É um multiplicador da técnica de autenticidade. A curiosidade genuína, ela ativa o circuito da recompensa da informação. A pessoa que está me ouvindo, ela realmente quer me ouvir, tá? Ela é um sistema neural que cria o prazer de tanto em quem busca essa informação e em quem está recebendo, tá? Esse não é um componente separado, não é porque eu coloquei aqui como mais que ele é um componente separado. Não, não é isso. Ele é um amplificador que eleva todos os outros. Quando eu sou curioso de forma genuína, o que é genuíno? É com verdade. Quando eu realmente me interesso por aquilo que está sendo falado,
as coisas elas começam a mudar, tá? Ela é um antídoto do maior inimigo da conexão. Eu preciso me conectar com o meu cliente. Qual é o maior antídoto? É uma agenda pré-determinada, um script pré-determinado, um momento pré-determinado. Isso é o maior problema de conexão, tá? E a gente elimina justamente isso. Mas, Irã, como é que eu uso isso, tá? Existem N pesquisas que comprovam que os primeiros 90 segundos eles são fundamentais para o resto da conversa. Isso serve para paquera, isso serve para quando você vai dar uma palestra, uma palavra na igreja, quando você vai falar com o cliente, serve para tudo. Os 90 primeiros segundos que você tem de oportunidade de falar, ela causa todo o resultado que você vai ter lá no final. Então, é fundamental que a gente estabeleça um protocolo. O que que é esse protocolo de 90 segundos? É um protocolo onde a gente vai seguir, estabelecer uma trajetória para tudo que a gente viu aqui nessa aula, tá? Esse é um protocolo que ele garante que você maximize esse momento crucial da oportunidade, que são esses primeiros 90 segundos. A nossa estrutura desse protocolo ela funciona basicamente dessa forma, tá? Diz, nos primeiros 30 segundos, o que que eu preciso buscar com esse cliente? Sincronização física e uma atenção exclusiva, tá? Nos 30 segundos seguintes, eu preciso buscar uma personalização da abordagem, ou seja, entender quem é o cliente que está na minha frente e eu me adaptar a isso. E eu preciso também buscar originalidade. Eu preciso mostrar que eu sou eu. E por último, dos 60 aos 90 segundos, eu me conecto com o que ela veio buscar, com desejos, com as dores, com as dúvidas, ou seja, com o propósito, compartilho daquilo, né? E eu começo a soltar alguns gatilhos de confiança para que ela se abra, tá? Alguns gatilhos de confiança para que ela realmente sinta essa confiança, tá? Agora que a gente conheceu esse rapport e vamos seguir esse protocolo, a gente consegue usar isso com qualquer cliente, se ajustando em tempo real, abordando de acordo com o feedback do meu cliente. Não é, só eu, não, é uma proposta de ida e volta. Quando eu tenho essa proposta, a calibragem ela se torna mais eficaz. Essa calibragem eficaz é o que transforma as técnicas que a gente está vendo em arte. E aí faz com que isso aconteça de forma natural. Sem essa calibragem, até o sistema mais sofisticado que a gente colocar aí, ele vai se tornar rígido e ineficaz. Algumas pessoas que estão querendo comprar vão comprar, sem problema. Mas essas pessoas, elas são, na pirâmide de desejo, apenas 3% de todo mundo que a gente poderia vender. Ou seja, 97% das outras pessoas que a gente entra em contato, que a gente tem contato, seja física ou por telefone, elas precisam ser convencidas em algum momento, tá? Então, a calibragem, esse rapport, essa ferramenta que a gente está vendo aqui, é um passo extremamente importante. Ela deve acontecer nesses primeiros 90 segundos. Ela significa observar constantemente esses sinais verbais e não verbais do nosso cliente, interpretá-los e adaptar em tempo real, tá? É como uma dança de salão profissional. Conforme a música vai tocando, a gente vai mudando a fluidez e o ritmo dela, tá? Essa habilidade, ela diferencia exatamente aqueles que não conseguem essa abordagem, que focam muito em produto, focam muito em serviço, em qualidade, em técnica e etc., e esquecem que existe uma outra pessoa do outro lado, tá? Então, consultores de elite, a gente precisa se conectar com o nosso cliente. Só que, ao mesmo tempo que a gente vai se conectando, a gente vai avaliando e entendendo o que que é bom, o que que é ruim, o que que deu certo, o que que não deu certo. O cliente, ele vai soltando alguns sinais para a gente. Uns sinais de que ele está engajado naquilo que a gente está falando, ou uns sinais de resistência, tá? O que que são esses sinais de que ele está engajado? A inclinação, a gente falou sobre isso na última aula. Se ele se inclinar um pouquinho para frente, ele está prestando atenção em você, ele está curioso, ele está interessado naquilo que você está falando. Uma outra coisa é a expansão postural. Se ele tiver à vontade conversando com você, ele também está engajado na sua conversa. Outra coisa é o contato visual fixo. Se a pessoa está conversando com você
e olhando muito para o celular e só confirmando, olhando para você no olho, ela não está nem aí para ti. Mas se ela tiver contato visual fixo, se ela estiver prestando atenção, colocando as coisas de lado para poder prestar atenção em você, ela está engajada na sua conversa. E por último, é a anuência, ou seja, a confirmação não verbal, ok? O que que é uma confirmação não verbal? Você está falando coisas e a pessoa está acenando positivamente, ela está contribuindo com a conversa, ela está te dizendo ok, mesmo sem falar o ok. O corpo dela está dizendo que ela está concordando ou que ela está participando da conversa, que não precisa ser concordar, não precisa estar em concordância. Do outro lado, se a pessoa estiver reclinada ou com postura fechada, né? Reclinada para trás, inclinada para frente, postura fechada, seja perna, seja braço, o contato visual reduzido, né? Olhando pouco para você e algumas expressões de dúvida, né? Será ou cala a boca, que eu não estou interessado no que você está falando. Isso significa sinais de resistência, tá? Então, Entendi. eu consigo filtrar e calibrar isso conforme essa conversa vai desenrolando, vai desenvolvendo. Então, eu tenho um script a seguir. Cara, legal que você tem um script. Legal que você tem um início, meio e fim de falar com o cliente. Mas o que que o cliente está te falando mesmo sem abrir a boca? O que que o cliente está demonstrando para você de forma verbal e não verbal em relação ao que você está dizendo? Será que vale a pena eu continuar com aquele script se o cliente ele está demonstrando uma certa irritabilidade, uma reclinação, se a postura dele está fechada, se ele não está olhando para mim, né? Se ele não tem expressões que deixam clara que ele está realmente querendo ouvir mais, entender mais daquilo? Então, ok, o script é bacana, o script dá um início, meio e fim, mas ele não é tudo. A pessoa que está na nossa frente, ela precisa ser valorizada, tá? E aí nós temos alguns gatilhos que eles são universais. O que que são esses gatilhos? Uma vulnerabilidade estratégica. O que que é a vulnerabilidade estratégica? É justamente a gente compartilhar fraquezas, né? De forma apropriada, obviamente, que demonstra autoconhecimento. Ou seja, eu já passei por isso, né? Eu sei o que você está sentindo. Coisas desse tipo faz com que a gente ativem o efeito que chama de pratfall. O que que é o pratfall? São revelações calibradas. O que que são essas revelações calibradas? São imperfeições que eu estou abrindo para você. Cara, eu também compartilho dessas dores, desses problemas. Eu também estou com essa dificuldade. Não, obviamente, se você realmente passou por isso. Se você não tiver, não fala ou fala de situações que que outros clientes já viveram. Para quê? Para que ela entenda que essa vulnerabilidade não é só dela. Uma outra coisa que é gatilho universal de confiança é a validação sem julgamento. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas meio cabeludas, né? E a gente fica ali no nosso, mesmo que calado, fica julgando as pessoas. E isso é ruim, tá? Quando a gente reconhece essas perspectivas do outro, de que a gente está sendo julgado, a gente ativa no nosso cérebro o fuga ou ataque. Então, faz com que essa chance de conectar com o nosso cliente seja reduzida. Uma outra coisa, gente, é o uso do nome, chamar as pessoas pelo nome. Aí existe um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é fundamental para quem quer vender melhor. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, mostra que o nome é o nosso nome é a palavra mais vistosa, mais doce que entra nos nossos ouvidos. Então, assim, usar o nome da pessoa, mesmo que seja difícil, é, seja feio, tá? Porque acontece, é melhor do que você chamar de meu bem, meu amor, colega ou qualquer outra coisa que você possa chamar, tá? Então usa o nome da pessoa. Toda vez que for referir a ela, usa o nome da pessoa. Isso gera relevância. Uma outra coisa é o alinhamento dos valores, tá? Quando a gente identifica esses valores, como eu falei do propósito ali, e a gente se conecta a eles, a gente ganha o reconhecimento tribal, ou seja, a gente é parecido.
ok? E essa identificação, ela está lá no nosso subconsciente. Então, a gente se torna membro do grupo do cliente, entre aspas, tá? Membro da tribo. Nós somos parecidos, isso é interessante, é legal falar com você. Eu gosto de você, parece que a gente se conheceu há anos. São coisas que a gente começa a perceber de retorno do nosso cliente. E o último gatilho universal de confiança é a prova social relevante. O que é a prova social relevante? São exemplos específicos, né, similares às dores, os problemas, os desejos que a pessoa está na sua frente. Então, esse é um princípio de validação social. Se outras pessoas já passaram por isso e eu posso provar para ela que ela não é a única que está sofrendo com aquilo, e melhor, a minha empresa resolveu esse problema, é a melhor prova social que posso usar a meu favor, tá? Então, assim, esses 5 gatilhos, eles vão ser usados quando, Irã? Justamente nesses primeiros 90 segundos ou durante todo o restante da conversa, para que a gente possa gerar confiança, para que a gente possa quebrar a barreira, inicial do nosso cliente, para que a gente possa se conectar com ele, tá? Na prática, fica com essa frase: conexão gera confiança, confiança gera relacionamento, relacionamento gera vendas, tá? Então, sem conexão, zero vendas. Sem se conectar com o meu cliente, eu não tenho vendas, ok? Parece genérico, mas esses 90 primeiros segundos que você usa a teu favor, ele é extremamente importante. Ele é extremamente criterioso. Se a gente não observar esses 90 segundos para criar esse rapport, tá? Para criar esse rapport, a gente vai acabar se prejudicando no restante da conversa. Então, como que a gente cria rapport? Ressonância ativa, ou seja, a gente se parecer com o nosso cliente, se fazer parecido com o nosso cliente. A atenção exclusiva, a gente observar o nosso cliente a todo momento, dar atenção àquele momento, porque aquele momento é o mais importante. Personalização, usar as características de comunicação dele a nosso favor. Outra coisa, o propósito compartilhado, achar esses pontos que o cliente acredita, que o cliente quer resolver e compartilhar disso. Ser original, reconhecimento do cliente, ter o tempo perfeito e a curiosidade genuína, tá? Isso são elementos que a gente pode usar a nosso favor para gerar rapport, tá? Ah, esse é o assunto de hoje, rapport. Esses primeiros 90 segundos, cara, eles são fundamentais. Se a gente não fizer isso, vamos vender, Irã? A gente pode vender. Só que se a gente não se conectar com o nosso cliente, a gente corre maiores riscos de ser rejeitado, de levar não, de o cliente trator que entra aí muitas vezes já estressado, passar por cima, não querer saber. Eu preciso entender quem é a pessoa, me conectar com essa pessoa de forma genuína, validar as dores dele, validar os desejos, me conectar com essa pessoa antes mesmo de eu poder apresentar o meu produto e meu serviço, tá? Esse é o básico das vendas. Esse é o básico das vendas, tá? Na próxima aula a gente vai entender como que depois de conectado, a gente vai explorar esse cliente. A gente vai explorar de forma consultiva. A gente vai entender como que a gente conduz esses diagnósticos, né, com perguntas, com problemas relevantes. A gente vai entender sobre as técnicas para mapear essas necessidades. E a gente vai entender também como documentar isso para a gente usar em outros casos. Tá? A gente vai pegar aquele spin que a gente aprendeu, o spin selling, e a gente vai colocar isso na prática. É o segundo passo de conexão, de contato com o meu cliente.